aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki novamente, especificamente para falar aí dos animais gigantescos e bizarros que existem em Baki. Anomalias, seres pré-históricos, coisas muito bizarras aparecem, animais muito estranhos aparecem, gigantescos, que não deveriam existir em Baki, mas existem. E por que será? O que aconteceu de fato para eles estarem existindo? Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre todas essas questões, eu devo lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um card aqui em cima para poder você estar acessando. Mas enfim, deixa de resenha e simbora pro vídeo. E fica até o final que tem a conclusão de tudo, explicando o que eu acho que aconteceu para esses seres existirem na Terra. O primeiro que vamos falar aqui é sobre o crocodilo que Piccolo luta. No caso, o que seria algo semelhante a um crocodilo pré-histórico que existiu aqui no Brasil, e ele é o maior do mundo. Esse seria o Purosaurus. O Purosaurus, de fato, ele tem mais de 12 metros de comprimento, ele é gigantesco. E a gente viu em Piccolo que, no caso, o Piccolo estava caçando um desses, ou pelo menos semelhante. E se não for um Purosaurus, seria pelo menos um crocodilo que cresceu tanto que chegou a superar o Purosaurus. Por quê? O próprio Piccolo, quando está lutando com esse monstro, e a gente até mesmo vê esse monstro andando pelos canais do Japão, se é visto que ele é tão grande que chega a ser maior do que alguns barcos, e vários barcos de várias pessoas juntas. Até mesmo o próprio Piccolo, quando está lutando com ele, que tenta enforcá-lo, ele fica só no pescocinho. E Piccolo tem quase 3 metros, tem 2 metros e 45 de altura. Então se Piccolo tá pequeno perto desse bicho, o bicho é imenso. Então bem provável que ele seja ou o Purosaurus, o bicho pré-histórico, o crocodilo pré-histórico, ou até mesmo apenas um crocodilo que cresceu demais. E essa coisa com relação ao tamanho, a gente sabe que em Baki tem muito a ver, porque tem muitos seres gigantescos, e a gente vai falar mais deles aqui. O interessante sobre isso é que, como o Purosaurus não é um dinossauro realmente tão poderoso, e até mesmo um bicho que poderia colocar tamanho perigo para o Piccolo, rapidamente ele consegue parar o bicho e levar ele embora tranquilamente. Tubarão branco gigante. No caso, esse tubarão branco é bem gigantesco e até mesmo faz a gente pensar algumas vezes que seria o megalodonte ou algo do tipo, porque em certos momentos o tamanho do bicho parece ser muito mais aquém do tamanho que é mostrado em si para nós dos demais momentos que vai aparecendo a cena. Inclusive, muitos momentos parece que o tubarão branco ali ele é gigante a ponto de ter uns 18 metros, 20 metros, porque ele é tão grande, tão gigantesco que está maior que o próprio Hanayama. Mas depois a gente vai vendo no final de tudo que não é tão grande assim. No caso, ele seria de fato o maior tubarão branco da história. Mas o ponto importante aqui é que tubarões brancos eles chegam em torno de 6,7 metros. Eles são gigantescos em si. E para você que acha ainda que é um megalodonte, só um megalodonte teria que ter em torno de 10 metros de comprimento. Somente isso para começar a ser cogitado ser um megalodonte. Então, mais próximo desse tubarão que aparece aí em Baki é um tubarão branco, só que gigante, um pouco maior, né? No caso, 1 metro a mais do que o normal. Por que eu digo que ele é 7,6? Porque eu fiz uma medida meio que esdrúxula, meio que fraca, mas é pegando ali a medida de fato do Hanayama, que tem 1,90 m e pouco, e colocando ali rapidamente a gente vê que ele dá em torno de quase 8 metros de tamanho. E o terceiro da lista, no caso, é o elefante pré-histórico. Por que eu chamo ele de pré-histórico? Porque a própria obra chama ele, diz que é algo como se tivesse ressuscitado da pré-história. Até mesmo a gente vê isso no anime Baki-Hanma. O fato é que esse elefante foi derrotado pelo Yujiro e ele é um elefante gigantesco que apareceu do nada e começou a trazer destruição para tudo quanto é lado. Ele começou a destruir a savana, começou a destruir toda a fauna, inclusive matar muitos animais, tanto carnívoros como herbívoros. Começou a trazer um caos de tanta tonelada de alimento que ele consumia. E por conta disso, o exército tentou de fato detê-lo e não conseguiu.
sobrando apenas para Yujiro, que foi lá e desceu porrada nele. Se a gente fazer um cálculo rapidamente aqui, com uma pessoa que tivesse ali em torno dos seus 1,75, 1,80 por aí, e passaria dos 8 metros de altura este elefante. Kenny, que altura tem um elefante normal? Para você ter ideia, um elefante normal, no caso de altura e não em comprimento, ele tem em torno de 4 metros se ele for bem grande. Eu acho que o maior foi 4,6 metros. Agora imagina um bicho desse com 8,5 ou mais, no caso 10 metros de altura, como é mostrado em Bakuman, um bicho muito gigantesco. Simplesmente seria devastador, porque o poder dele é muito insano. No fim das contas, temos um monstro novamente aparecendo aqui, que ele poderia ser dito como da era dos dinossauros, mas ele mantém as características da nossa época, do nosso tempo. Então fica meio nebuloso saber se é simplesmente uma anomalia da natureza novamente, ou ele de fato é algo pré-histórico, algo que renasceu aí da era antiga. Até porque a gente sabe que logo depois tem o arco de Piccolo, e isso é bem mais aprimorado. Agora vamos falar de outro aqui, que não é tão gigante assim, mas dentro dos nossos padrões, ele é grande. É os macacos de Hida. Macacos de Hida esse que vocês conhecem bastante. Um deles é Yashazaru, que foi morto por Yujiro, e o outro é Yashazaru Jr. e seus irmãos, né? Outros filhos ali que tem ali, que foram deixados para trás pelo pai morto. O fato é que esses macacos são lendários, eles existem desde a época de Miyamoto Musashi. Inclusive, Miyamoto Musashi chegou a derrotar um deles, cortando sua cabeça no passado. Inclusive, ele acha que o Piccolo é parecido, chegou a lembrar aquele momento pela forma como o Piccolo agia e tal. O importante de tudo aqui é que o macaco de Hida, ele é muito próximo ao gorila. Porém, ele é muito mais inteligente e ele tem um senso mais humano do que o gorila em si. Apesar de gorila ser inteligente. O fato é que ele chega em torno de 2 metros de altura ou um pouco mais. Gorilas em pé também chegam nesse nível. Então a gente tem muita semelhança entre eles. Mas se eu pudesse dizer uma coisa aqui para poder teorizar, podemos dizer que os macacos de Hida são justamente um híbrido ali, ou pelo menos uma passagem entre os gorilas e os seus ancestrais, que é justamente o Gigantopithecus, que é um primata gigantesco, que podia chegar a alturas muito maiores, passando de 1,80 m, 2 metros, 3 metros facilmente. Eu acho que chegaria em 3 metros por aí. Fato é que o cara é gigante, o cara é muito alto, e é bem interessante a semelhança que a gente pode tirar entre tanto os Gigantopithecus como o próprio gorila que a gente conhece em si. E por último, e não menos importante, é o T-Rex. Pra quem não lembra, T-Rex, ele apareceu em Baki. Eu poderia colocar qualquer outro dinossauro, porque a gente sabe que no mundo existiram eles. Mas o fato é que confirmado realmente colocado ali em premissa que existiu no mundo de Baki, que existe, que apareceu e por sinal estava vivo, é o T-Rex. O T-Rex simplesmente ele foi encontrado do lado do próprio Piccolo, que estava atacando ele, e eles sobreviveram juntos depois do impacto e da calcificação, não, no caso seria a salinização ou algo do tipo, que no caso é aquela transformação em pedra de sal que conservou eles. O mais importante de tudo é que foi-se escolhido dar todos os esforços para tentar ressuscitar o Piccolo e não o T-Rex. Por isso que o T-Rex continuou morto e se viu até mesmo de alimento para o Piccolo. Pois o Piccolo é mais importante do que o Rex. Tendo em vista que todo mundo sabe que existe dinossauro, todo mundo sabe que esses monstros, esses seres poderosos existiram. Mas saber que existe um humano da era dos dinossauros, eles não sabiam. Então, por conveniência e até mesmo importância científica, acabaram focando no próprio Piccolo. Valendo lembrar que o T-Rex apareceu e até mesmo foi decapitado pelo Piccolo, ele levado de souvenir ali para o Strider, né? O Piccolo agradeceu ao Strider por ele ter lutado ali, por ele ter passado por muitas aventuras juntos, e acabou indo embora depois. Fato importantíssimo é que
O Piccolo, ele literalmente poderia ter um momento de caçada e de luta com esse T-Rex se tivessem, no caso, ressuscitado ele também. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas não antes de explicar aqui a minha teoria sobre o porquê que esses seres existem e quais são as minhas teorias que eu tenho sobre isso. A primeira delas é que provavelmente esses seres ali, eles estão ressurgindo debaixo da terra, ou seja, em Bak temos ali muitos seres, muitos monstros que sobreviveram ao impacto dos dinossauros. E por conta disso, eles acabaram ressuscitando, voltando aos poucos. Eles de vez em quando aparecem. E aí acaba simplesmente sendo monstros incompreensíveis, que ninguém entende por que de ser tão grande daquele jeito. E sempre quebrar, né, ali os paradigmas e ali as coisas que todo mundo acha sobre esses seres da Terra. Outra teoria que eu também tenho é sobre o fato de que simplesmente eles podem estar vindo no caso da Terra 2. A gente sabe muito bem que existe uma forma de ir da Terra 1 para a Terra 2. Quando morre, seu espírito vaga entre o universo e acaba chegando na Terra 2, que é lá Bak Hetsu Isekai. No caso, a gente também sabe que o espírito que está no universo chega a entrar em contato com os lutadores. A gente vê o Sullivan, John F. Sullivan, sei lá, não lembro muito bem o nome dele, mas é o cara lá do pugilista, o deus do boxe. Ele aparece para Mike Tyson, fala com ele, até mesmo a gente tá vendo aí o Hetsu que vive aparecendo como se fosse o espírito agora que tá aí junto com o Katsumi, porque por ele entender ainda não aconteceu dele ir para o outro mundo. Outra coisa também é que a gente tem o próprio Yuichiro Hama que entra em contato com o Yujiro e Bak durante a luta deles. Então a gente sabe que os espíritos eles caminham entre o mundo de Bak e em algum momento eles vão para outro mundo, eles podem voltar também. E por conta disso eu fico pensando, será que não existe um portal que faz com que esses seres de lá venham para cá? Porque nós vimos que existem javalis gigantes, existem águias feito pássaros gigantes lá no mundo de Hetsu. E esses monstros gigantes podem estar vindo, no caso, para o mundo de Bak. A terceira teoria é que simplesmente tudo isso não passa de uma coisa natural do mundo de Bak. Existem monstros grandões, existem vários animais gigantescos. Apesar de várias pessoas falarem que aquilo ali é incomum, que aquilo ali é algo que não deveria acontecer, que é algo absurdo e estranho, mas mesmo assim pode ser que seja algo normal do mundo de Bak. Existam seres ali que são poderosíssimos e gigantes por assim ser. Mas é isso aí, pessoal, essas são minhas teorias. Se você curtiu esse vídeo mostrando todos os monstros, inclusive falando aqui minha teoria sobre tudo isso, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!